Olá, pessoal, como é que vocês estão hoje? Espero que todos estejam bem. Estamos aí avançando mais uma vez, mais um capítulo chegando. Hoje, capítulo 27 do livro de Atos. Nós estamos avançando quase já no final desse livro. Mais uma aula só, após essa, já chegaremos ao nosso final. Mas será que ainda Deus tem algo para revelar até nós? Bom, vamos lá, vamos continuar estudando. No capítulo 26, pessoal, se vocês forem lembrar, foi o momento onde Paulo ele acaba indo para frente do rei Agripa. Ele faz ali a sua defesa. O rei Agripa, no final, ouve tudo que ele tem para dizer. Na hora que o rei Agripa sai, ele fala com Festo: Olha, eu não vi nada que pudesse acusar esse homem. Ele poderia hoje sair daqui livre. Porém, como ele apelou para César, bom, então ele vai ter que ir para César, e César que vai, no final, decidir o que vai fazer com a vida dele, né? E ali nós terminamos assim o capítulo 26, que inclusive tiveram algumas reflexões bem legais lá. Se você por acaso, eu creio que não, mas se por acaso você pulou esse capítulo, chegou aqui de paraquedas, volte ao capítulo 26. Ou se você está de paraquedas aqui, você achou o canal, entrou aí por indicação de alguém, aconselho você a ir lá no nosso canal. Tem ali uma aba, né, de estudo de Atos. Nós temos vários capítulos já estudados, né? Até então já temos até esse aqui, que é o capítulo 27, já está lá na aba da série de Atos, tá bom? Bom, o que nós vamos ver aqui hoje no capítulo 27. Vamos lá. Capítulo 27, vamos estudar o capítulo todo. Vamos fazer uma curta reflexão a respeito das consequências em não ouvir a Deus. Outra reflexãozinha de Deus te traz paz no meio da tribulação, né? Na dificuldade, ali Deus vem e fala conosco, né? E vamos fazer uma reflexão também de uma pergunta, né? Deus traz livramento, né? Aqueles que estão com você também, tá? Então, são algumas reflexões que nós vamos fazer ao longo desse capítulo aqui. Bom, se você for lembrar, o capítulo 26 ele acabou terminando ali o rei Agripa dizendo que Paulo seria julgado agora por César. Então, agora eles vão pegar Paulo, né, e eles vão colocar Paulo num navio, e Paulo vai ter que, né, viajar de navio até Itália, né, até Roma ali, para que ele pudesse ser julgado. Então, o capítulo 27 vai começar dessa maneira, vamos ler juntos aqui. Atos 27, do 1 ao 9. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos do mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Ponto. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que esses suprissem as suas necessidades. Bom, quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, por isso Paulo os advertiu. Só um ponto de reflexão aqui. Bom, vocês estão vendo aqui, pessoal, que não é simples você. Não é um negócio simples. Paulo ali saiu, né, da onde ele estava ali, pegou o navio
e ele já chegou na Itália rapidão, né? Na verdade, era um trajeto de vários dias, de bastante tempo, até ele chegar no destino final. Vocês foram vendo que eu fui lendo aqui várias cidades que ele foi parando, e nós estamos vendo desde o verso 27 que começou a ter ventos contrários, quer dizer, o navio começou a ter uma dificuldade de continuar velejando até chegar ao ponto. Então, eles têm dificuldade para chegar nessa cidade de Quinido, e eles chegam ali até Creta, né? E ali ele vai costeando a ilha de Creta, ali mesmo ainda em Creta, ele vai costeando e chega num porto ali, chega chamado Bons Portos ali, e chega numa cidade de Lazé, que é do ladinho de Creta ali. E ali falam que eles entraram ali em um jejum, né? Bom, só como um comentário desse jejum aqui, ó, no versículo 9 dá uma pista de quando a viagem aconteceu. O jejum citado se trata do Yom Kippur, ou dia da expiação. Uma das datas mais importantes, né, segundo o calendário judaico, onde os judeus se arrependem e confessam os seus pecados. Essa data geralmente se encaixa entre o final de setembro e o início de outubro do nosso calendário, né? Tem né, eu não trouxe aqui para esta aula, posso até falar na próxima de repente, mas é, ele, assim, mais ou menos essa viagem foi lá para o ano 60 depois de Cristo, tá? Mais ou menos esse período aqui. Só comentando, né, o Yom Kippur é um dia, é o dia da expiação, um dia que que o judeu faz um jejum de 24 horas, né? Na verdade, o Yom Kippur, ele se trata de algo bem importante, que eles se arrependem, eles pedem para que Deus, por assim dizer, dê mais um ano ali para a humanidade, dê mais tempo antes de que venha o juízo, né? Então tem todo um estudo, quem sabe um dia eu faço, né, esses estudos das festas judaicas aí para vocês, tá? Mas enfim, nós estamos vendo que a viagem está começando a ficar um pouco complicada, né, por conta dos ventos contrários e das dificuldades aí, né? Verso 10 diz assim, é, minto, no verso 9, falou assim, então Paulo disse, agora vem o verso 10, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Vou dar uma pausa aqui, não ia fazer isso, mas sentido de dar uma pausa aqui, porque aqui, embora eu vou falar mais um detalhe, mas aqui ele fala assim, que ao invés dele dar, do centurião, que era o que estava ali com os prisioneiros, que estava ali com o pessoal, em vez dele dar atenção a Paulo, ele dá atenção ao piloto que tinha mais experiência. Aí vem a pergunta, a quem temos que dar mais atenção? Aquilo que Deus fala conosco ou aquilo que os homens colocam? O que temos que dar mais atenção? Aquilo que Deus fala ou que políticos falam? O que temos que dar mais atenção? Aquilo que Deus fala ou que a ciência coloca? Sabem, às vezes nós, por sermos seres humanos, e eu estou incluso nisso, né, por ser humano, nós temos a queda de sempre ficar de olho nos sinais visuais, naquilo que está sendo colocado diante de nós, naquela situação que está sendo colocado diante de nós, né? E às vezes tomamos decisões por conta disso. Mas, contudo, né, nós deixamos o espiritual de lado que nós não deveríamos deixar. Por quê, gente? Porque o espiritual, ele é algo extremamente importante, porque é quando Deus, ele acaba falando aos nossos corações, né? Deus, ele fala com cada um de nós a partir do momento que nós estamos dispostos, né, a ouvir aquilo que ele está falando. E isso é extremamente importante. Então, o que acontece? Preste atenção nisso. Se Deus tem uma promessa para você, uma promessa de salvação, uma promessa de bênção, e a realidade não condiz com a promessa,
Não mude o seu caminho por conta da realidade. Se Deus tem uma promessa, ele vai mudar a realidade para fazer cumprir a sua promessa. Amém? Bom, continuando aqui a nossa leitura. Verso 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Olha como é que ficou isso aqui, pessoal. O vento estava tão forte que não adiantava ele ficar no timão ali do barco, ficar. Não dava. Eles foram arrastados, ficaram à deriva, ficaram à mercê da, entre aspas, sorte, à mercê da natureza, por assim dizer, né? Verso 16. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem as estrelas por muitos dias, e continuando a abster-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha que situação que eles entraram aqui. Deixa eu ler esse comentário e nós seguimos adiante. Comentário até onde nós lemos. Aqui vemos um exemplo simples de alguém que é incrédulo e julga a aparência, no caso, o centurião que eu acabei de falar. O Espírito fala através da boca de Paulo para que todos que estavam naquele barco, ele mesmo estava, alertando os perigos, mas contudo o centurião não ouviu a Paulo e preferiu ouvir aqui o português, o conselho do piloto. Isto é apenas um exemplo para não ouvirmos Isso é apenas um exemplo quando não ouvimos aquilo que Deus fala e preferimos ver a situação ou o que o homem diz, entendendo que às vezes é difícil parar um plano quando o mesmo está planejado. No caso, essa viagem teve todo um planejamento e investimento, mas Deus estava usando Paulo ali, e por conta da incredulidade, ninguém ouviu isso, né? Paulo falou no verso 11. Enfim, eles foram tentando a sua maneira humana, mas no verso 20, vemos que não havia esperança. Eles já estavam à deriva, sem fé, pois não ouviram o que estava sendo dito antes, né? Então, aqui, pessoal, é aquele ponto que eu ia comentar, né, o problema, às vezes, que nós temos quando nós não ouvimos o que Deus ele está falando. Sabem, vamos fazer uma reflexão aqui nós, aqui um pouquinho a esse respeito. Às vezes, assim, ouvir o que Deus fala, ele já tem a sua complexidade, porque muitas vezes, cada um de nós temos dificuldade de ouvir o que Deus fala porque ouvimos o nosso coração, ouvimos a nossa mente, seguimos o que achamos que é o certo, ouvimos a mídia, ouvimos a política, ouvimos nossos pais, ouvimos nossos amigos, ouvimos professores, ouvimos um monte de gente, porém, nós não ouvimos o que Deus ele acaba falando, não é? Então, nós temos uma dificuldade a respeito de ouvir a Deus. Agora, quando Deus ele nos dá alguns sinais um pouco mais concretos, então nós temos mais a certeza em ouvir aquilo que Deus está falando e seguir o que Deus está falando. Mesmo assim, temos uma dificuldade. Agora, é realmente extremamente difícil quando você tem alguma questão que para você é o normal. E quando você ouve algo contrário disso, então você fica na defensiva em fazer uma mudança. Por exemplo, olha só, nesse caso aqui, o centurião, ele tinha o controle do barco, ele mandava, ele dava ordem ali. E ele foi pegar a opinião do piloto. Olha, o que você acha? O piloto falou, olha, por minha experiência, eu acho que esse vento contrário, ele vai parar. Ele vai melhorar, ele vai virar para o sul,
não sei ao certo, né? Tô dizendo que é uma direção, vai virar para o sul e aí a gente consegue abrir as velas e vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. E aí Paulo fala, olha, gente, eu acho que isso não vai dar bom. Eu tô sentindo de Deus aqui que isso aí é furada. Aí você vê, o centurião ali olha o quê? Pela experiência. Ele fala, não, esse Paulo aí, ele é prisioneiro, ele não é ninguém, ele pode ajudar. Não, ele nem é navegador, nem é navegante, nem nada. Vou seguir o piloto. Bora, né? E aí nós vamos ver que mais à frente o barco vai encalhar e vai afundar mesmo, não vai ter jeito. Mas então aqui, vejam, é uma coisa de dificuldade. O centurião, ele ficou entre ouvir Paulo e não ouvir. Agora, para nós que somos cristãos, é muito simples, né? Se você é um cristão que você está ali, você ouve um homem de Deus falando, você fala, opa, você questiona ali o piloto, fala, não, no mínimo você ia orar para perguntar. Até hoje é assim que nós fazemos. Quando você entende que é de Deus, você para e ora. Agora, existe uma dificuldade grande em nós. É quando Deus usa uma outra pessoa que às vezes não é um pastor, não é um bispo, não é alguém com um cargo, né? Que aí você poderia dar muito crédito para fazer alguma mudança. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes, você tem uma dificuldade em ver que você precisa mudar. Por exemplo, às vezes você é muito chato, você é muito cri-cri, ou de repente você é bipolar em alguns dias, né? Ou às vezes as mulheres, né, têm aquele período de menstruação, né? Fica menstruada, né? Fica naquele período de TPM, né? Ou às vezes os homens ali, eles têm aquele período de decisão que eles acabam ficando nervosos antes de decidir uma coisa muito séria. Enfim, mas aí, de repente, você tem algum período ali que você tá mega chato, toda vez, sabe? É um ciclo, toda vez você cai no mesmo problema. Aí alguém chega para você e fala assim: olha, você poderia mudar isso aqui, olha, isso aqui não tá bom, né? Aí uma pessoa fala para você, você fala: ah, sai fora, meu, você tá pegando meu pé por quê? Né? Aí, de repente, uma segunda pessoa diferente fala. Aí você fala a mesma coisa, tá pegando no meu pé. Ali um pouco são quatro, cinco pessoas. É seu pai que tá falando, é mais gente tá falando. E aí você vai ter que ter uma decisão. Ou você vai achar que todo mundo tá te perseguindo, todo mundo é maluco, né? Que ninguém quer o seu bem. Ou você tem que parar para considerar que você precisa melhorar alguma coisa. Não tem jeito, né? Que alguma coisa precisa mudar. Então, às vezes, Deus ele tá usando algumas pessoas para tentar falar com você. E aí você vai ouvir quem? Você vai ouvir o piloto do barco, que no caso é você mesmo, ou você vai ouvir o que Deus está falando, né, com as pessoas a seu respeito. Não estou simplificando para nós aqui que é fácil tomar uma decisão, que é fácil mudar. Não estou dizendo que é isso, mas eu digo que quando Deus ele está falando, é importante a gente parar, dar atenção, reavaliar, mesmo que você tenha feito um investimento em algo que você achou que ia dar certo, mas Deus falou, volta. Por mais, puxa, eu vou perder dinheiro, perdi meu tempo. Volta. Volta porque senão vai afundar. Né? Então, ouvir a Deus ele é extremamente importante. Amém? Bom, vou continuando a leitura aqui, Atos 27, do 21 a 26. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha, né? Então, olha só, em algum momento estavam sem esperança, mas Deus manda um anjo para animar que anime Paulo. Talvez Paulo estivesse orando à noite. E por amor a Paulo, Deus iria salvar todas as pessoas que estivessem com Paulo, pois o naufrágio iria acontecer, era
inevitável, né? Então aqui a gente vê, eles não ouviram a Paulo, porém, Paulo, ele dá uma animada ali mesmo. Pessoal, calma, né? Vamos comer, vamos se animar. Por quê? Porque Deus falou no meu coração, um anjo veio para mim e falou que tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, que eu tenho que chegar até César. Se vocês estão comigo, então todo mundo vai ter que chegar até César, né? Ou pelo menos todo mundo vai chegar em terra firme em algum momento. Deus está me dizendo que a vida de vocês está protegida por minha causa. Bom, isso é uma grande coisa de ouvir, não é? Mas a gente percebe que, pelo menos até aqui, nenhum deles meio que deu crédito a Paulo, não foram nem comer, né? A gente vai continuar lendo, mas eles ouviram aquilo ali e não houve uma reação ainda, né? Paulo, que um pouquinho antes estavam todos sem esperança, talvez até Paulo estava um pouco sem esperança, já falou, poxa, de repente, né, Deus mudou o plano aí e vai acabar aqui, né? Mas o anjo apareceu, não pensa assim não, Paulo. Eu te prometi, eu falei que você vai chegar até César. Lembra, você vai pregar todos os gentios. Você vai lá, você vai pregar para César, você vai dar testemunho da sua vida lá para ele, né? Tá tudo certo, você vai chegar lá, né? Não tenha medo, vai tudo dar bom, né? Então, basicamente é isso. Então, agora aqui daí vem a pergunta, né? Será que Deus ele protege ou não vou dizer salva, né? Porque a salvação ela é individual, mas será que Deus livra pessoas por nossa causa? Olha, eu creio que sim. Eu creio que sim. Por amor a nós, Deus livra pessoas. Quantas vezes você já não fez uma oração pela vida de alguém, esse alguém foi curado, foi visitado por Deus, né? Nós temos muitos exemplos bíblicos disso. Por exemplo, a Bíblia fala de um centurião que ele foi pedir a Jesus que curasse o seu servo, e aí Jesus falou, eu vou até lá curá-lo. Ele falou, não, se o Senhor enviar uma palavra daqui, ele vai ser curado, né? Na verdade, o servo desse centurião nem conhecia Jesus, mas o centurião que foi lá o seu servo recebeu a bênção mediante ao centurião que foi falar com Jesus. Então, o centurião acabou abençoando o servo dele por conta da postura ali que ele teve, né? Isso é um exemplo de muitos outros que a gente poderia citar, mas não é o foco aqui. O foco é que se você é um cristão verdadeiro, né? A sua família, óbvio, ela não será salva se ela não aceitar a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de coração e fizer esse aceite, estar com ele ali. Porém, as suas orações podem muito na vida deles. Se não pudesse, não deveria ter grupos de intercessão nas igrejas que oram pelos outros, pessoas que fazem campanhas de cura, restauro, não deveria ter isso se não funcionasse. Então, a sua vida faz a diferença sim na vida das pessoas. Se por acaso você está ouvindo essa reflexão aqui, até então você pensa, putz, não sei se eu tenho feito diferença, não tenho ganhado vidas a Cristo, ou não tenho feito muitas mudanças na minha família, mas se você tem orado por eles, vou dizer que já é um grande avanço, né? Porque se você é justo e anda no caminho do Senhor, as suas orações elas têm grande poder. Amém? E elas chegarão até essas pessoas com toda a certeza, né? Então, Paulo, ele vai acabar dizendo aqui, tá dizendo aqui para eles não temerem, né? Que tudo vai dar certo. E aí, continuamos a nossa história aqui, ó. Na 14ª noite, né? Ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático. Quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 26 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces, oravam aos deuses deles, né? Faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia mais uma vez que todos se alimentassem, dizendo:
Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem comer nada. Quer dizer, passaram-se 14 dias que eles estão ali em jejum praticamente, é o que ele está dizendo aqui. Ficaram sem comer nada, sem dormir praticamente, sem comer. 14 dias, não sei como suportavam isso. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas, né? Paulo é o prisioneiro, né? Que acaba trazendo paz ali a cada um deles. Paulo faz uma ceia com eles ali, eles comem o pão, né? E eles se animam. Então, aqui, a partir de agora, aí eles começam a ouvir a Paulo. Aqui começa, então, eles deixarem o lado racional e irem para o lado espiritual. Por quê, gente? Eles tentaram racional, no final, o barco, eles foram jogando as coisas no mar, o barco estava à deriva, quase encalhado, né? Eles estavam tentando o melhor que eles podiam conduzir o barco para alguma ilha, qualquer coisa que eles pudessem sair daquele barco antes que ele afundasse, né? Então eles não tinham mais o que fazer. Realmente o que restava é a fé. Até nós vemos ali os marujos ali, a galera fazendo preces ali, talvez cada um ali ao seu Deus, ou talvez ali tinha um outro, quem sabe, era convertido, não sei, mas estavam ali apelando para a fé. E Paulo, ele fala, gente, Paulo, gente, já estava tranquilo. Ó, Deus ele vai salvar, né? Tá tudo certo, tudo vai dar bom, né? Vamos ceiar aqui e tal, né? Bom, continuando aqui, verso 38 ao 44, e esse vai ser o final do nosso texto aqui, do capítulo 27. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar todos os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Amém? Então nós vemos aqui, esse é o final dessa trajetória, né? Paulo, ele não conseguiu chegar até a Itália, né? O barco acaba afundando ali numa ilha. Vocês vão ver que essa ilha é a ilha de Malta. Nós vamos falar isso no último capítulo, capítulo de Atos, né? E ali eles vão chegar até ali, mas todos, ó, percebam, todos chegaram salvos, como Deus prometeu. Não mataram nenhum prisioneiro, pensaram em matar, não mataram nenhum prisioneiro, mas aí todos acabaram sendo salvos. Amém? E aqui então nós chegamos nesse capítulo, no final desse capítulo 27, um capítulo um pouquinho mais curto, né? Mas ele era um contexto, porque aqui nós estamos vendo uma outra mudança na história. Paulo deveria estar indo para a Itália, onde seria julgado por Nero, né? Mas, né, Paulo ele não chega lá. Ele acaba parando no meio do caminho, ele vai parar aqui na ilha de Malta, pessoal. Então aqui nós estamos terminando mais esse capítulo aqui. Louvado o nome do Senhor por todas essas coisas, amém? Espero que tenha sido um capítulo, por mais que curto, proveitoso. Nós aprendemos aqui algumas coisas, né? Referente a quando nós ouvimos a Deus e quando nós não ouvimos a Deus, né? Como que é significativo, às vezes, você deixar um pouco a lógica e a razão de lado. Quem vivia pela lógica e razão eram os gregos, né? E deixar isso de lado e colocar e aplicar a fé naquilo que Deus te prometeu. Claro, às vezes não, muitas vezes nós planejamos e nós caminhamos com a lógica e a razão.
Mas em alguns momentos, às vezes, Deus vai falar para você mudar. Deus vai falar: olha, muda essa postura, para de ser assim, deixa de ser arrogante, deixa de ser egoísta, deixa de ser cri-cri, deixa de ser chato. Muda, transforma, está afetando as pessoas, está afetando o seu meio, está dando mau testemunho. Às vezes Deus ele vai trabalhar conosco em alguns momentos assim, e por mais duro que seja, temos que tentar trabalhar, porque no final Deus está nos moldando para que nós possamos entregar a Ele o melhor que temos em nós, né? Então, a questão de ser submisso a Deus mostra a nossa obediência, o nosso amor a Ele, tá certo, pessoal? Mas Paulo, ele é usado por Deus no final, ele consegue ali, mesmo naquele barco, as pessoas acabaram vendo ali que Paulo ele tinha razão, que Deus era com ele, quem sabe ali alguns se converteram, alguém ali já viu que o Deus de Paulo, né, ele é realmente o único Deus, mas, enfim, o barco naufragou, eles nadaram para a ilha de Malta. E nós vamos continuar isso no último capítulo, capítulo 28, e que então vamos fazer um fechadão, né, desse livro de Atos. Amém, pessoal? Bom, vamos fazer uma oração para nós encerrarmos aqui. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Amém, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por mais esta aula, muito obrigado por mais este capítulo, que o Senhor possa estar nos abençoando e nos guardando, nos protegendo em tudo que nós fizermos, ó Pai, que possamos ouvir a Sua voz, possamos andar de acordo com a Tua vontade, Deus, ensina-nos a sermos mais humildes, ensina-nos a dar atenção à tua vontade, e não apenas ao que os nossos olhos nos mostram, Senhor. Em nome de Jesus, fale com cada um de nós, Deus. Amém. Amém, pessoal? Ficamos por aqui. Mais uma vez, curta o vídeo, põe o seu comentário, encaminhe, tiver pergunta, mande pergunta e nós nos vemos aí em Atos, capítulo 28, último capítulo do livro de Atos. Deus abençoe, em nome de Jesus.